A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Exponério, canal da exposição da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É muito forte essa carta, é uma bênção do Senhor. E eu acredito que este vídeo vai edificar, consolar e exortar a sua vida. Este é o propósito da Palavra de Deus. Então vamos ver, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1, 2, 3 e 4. Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar, puder anotar, eu creio que vai ser bênção. Então, pela graça do Espírito Santo e a misericórdia de Deus, nós vamos aqui meditar em alguns versículos e eu quero expor o texto e tirar algumas lições para a nossa vida. Capítulo 1 diz assim no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele prometeu de antemão por meio de seus profetas nas sagradas escrituras, acerca de seu filho, que, como homem, nasceu da descendência de Davi e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesses 4 versículos que nós acabamos de ler aqui, nós temos algo muito interessante. Quem escreve isso é o apóstolo Paulo. Escreve para os crentes que estão em Roma, sabendo que não foi Paulo quem fundou essa igreja que está situada na cidade de Roma. Não foi Paulo. Paulo desejava visitar. Essa carta foi escrita aproximadamente nos anos 57, 58 depois de Cristo, aproximadamente. Então Paulo tinha o desejo de visitar essa carta. Mas olha só como ele começa escrevendo. Ele começa dizendo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele começa declarando que ele é servo de Jesus Cristo. E aí ele vai falar do seu chamado, chamado para ser apóstolo. Quem o chamou para ser apóstolo foi o próprio Senhor Jesus Cristo, foi na estrada de Damasco. E ali você sabe do texto, ele tem uma visão e ele estava perseguindo a igreja. E ali quando ele está indo com o propósito de perseguir a igreja, o Senhor aparece para ele, se revela para ele, e ali o Senhor o chama para ser apóstolo. Então, ele é servo de Jesus Cristo, ele é chamado para ser apóstolo, e aí o versículo 1 diz assim, separado para o evangelho de Deus. Aqui que eu quero tirar a lição, nesses 4 versículos, é sobre que ele foi separado para o evangelho de Deus. Jesus, o que o chamou, agora está separando ele para o evangelho de Deus. Mas o que me chama a atenção, nesses 4 versículos que nós lemos, e eu quero que você preste bastante atenção no detalhe, é que ele foi separado para o evangelho de Deus, e aqui ele vai começar a descrever que esse evangelho de Deus, ele não é novo. Esse evangelho de Deus, ele tem fundamento, ele tem base, ele é desde a eternidade. Porque ele vai dizer assim, ó, versículo 2, olha só o que está escrito no versículo 2, que ele prometeu de antemão por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. A pergunta é, o que foi prometido de antemão por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras? O que foi prometido? O que foi prometido é o evangelho de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, quando Deus foi levantando profetas, esses profetas foram profetizando a respeito do Evangelho de Deus. Então, esse Evangelho de Deus, ele tem fundamento. Esse Evangelho de Deus, ele tem raiz. E aonde, se você for acompanhar a raiz desse Evangelho, você vai chegar no próprio Deus. Esse evangelho que nos salvou, esse evangelho que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que pode mudar a sua família, que pode mudar a sua casa, esse evangelho não é uma mensagem qualquer que um homem chamado Jesus sentiu no seu coração, achou bonito e começou a pregar. Não, esse evangelho tem fundamento. Esse evangelho ele vem desde a eternidade, é um plano de Deus. E aí Deus levantou profetas que começaram a profetizar a respeito desse evangelho, que um dia seria pregado pelo Senhor Jesus Cristo, e por meio desse evangelho todos aqueles que crêem serão salvos. Esse evangelho não é uma mensagem nova, mas esse evangelho é uma promessa, é profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. E esse evangelho ele é de Deus, ele vem desde a eternidade. Quando eu digo novo aqui, sabemos que evangelho é boas novas. Quando eu digo novo aqui,
Eu estou falando de uma mensagem que não tem fundamento. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Mas quando nós vemos no versículo 2, que está escrito assim, que ele prometeu de antemão por meio de seus profetas, o que foi prometido é o evangelho de Deus, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que arranca a pessoa do pecado e transporta essa pessoa para o reino de Deus. E agora ela é justificada em Cristo e ela pode ser salva, ela é livre da condenação. Esse evangelho, essa mensagem que é poder de Deus para a salvação, ela foi profetizada pelos profetas. E qual era a mensagem? A mensagem que foi profetizada pelos profetas do Antigo Testamento é o versículo 3, acerca de seu filho, que como um homem nasceu da descendência de Davi. Então, aqui vem mostrando que aquilo que foi prometido, aquilo que foi profetizado pelos profetas, a mensagem era acerca de Jesus Cristo, que como um homem, ele nasceu da descendência de Davi. É por isso que aquele cego, ele vai gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Está falando da descendência dele, que ele vem de Davi. E ele nasce como homem. E qual é o propósito que ele nasce como homem? Para trazer boas novas, para trazer o evangelho, para que todos pudessem ser salvos. E aí no versículo 4 diz assim, ó, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que eu quero que você entenda nesse vídeo que eu preparei aqui, direcionado pelo Espírito Santo para edificar a sua vida, é que esse evangelho que nós carregamos, esse evangelho que mudou a nossa vida, esse evangelho que transformou a nossa mente, que muda a mente, esse evangelho que faz nos enxergarmos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Esse evangelho, ele foi profetizado pelos profetas. E esse evangelho só tem um propósito, é revelar Jesus Cristo. O evangelho é Jesus Cristo. Então, não existe evangelho que não revele Jesus Cristo. Qualquer pessoa que pregue uma palavra e fala, eu sou pregador do evangelho, mas se a mensagem que ele prega não revela Jesus Cristo, isso não é evangelho. Isso é qualquer outra mensagem, mas não pode ser chamado de evangelho, porque no versículo 4, no versículo 3 vai dizer assim, acerca de seu filho, que como homem nasceu da descendência de Davi. Então, aqui está falando do que foi prometido de antemão. O que foi prometido de antemão é acerca de seu filho, no caso aqui falando de Jesus Cristo, que como homem nasceu da descendência de Davi. Então, evangelho só é evangelho quando revela Jesus Cristo. Isso foi profetizado pelos profetas. Esse evangelho é desde a eternidade. Esse evangelho é um plano de Deus. Esse evangelho nasceu no coração de Deus, porque antes do homem cair no pecado, antes do inimigo levar o homem a desobedecer a Deus, no coração de Deus já tinha o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. O evangelho é como a mão de Deus que vai, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e traz ele de volta, aquele que estava afastado, aquele que estava longe de Deus. Agora Deus, por meio da sua palavra, do seu evangelho que revela Jesus Cristo, Deus traz ele de volta. Louvado seja o nome de Jesus. Então a mensagem que nós carregamos não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem que veio do coração de Deus, que foi profetizada pelos profetas, uma mensagem que revela Jesus Cristo, a sua pessoa, o seu sacrifício, o seu poder, a sua ressurreição e a sua promessa, que é nós recebemos o Espírito Santo como herança. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o evangelho que foi prometido antemão por meio dos profetas na Sagrada Escritura. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque estamos falando de Jesus Cristo. Não estou falando de mim, não estou falando de nada a não ser Jesus Cristo. Ele é o evangelho. Ele é o poder de Deus que transforma vidas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.